Paz do Senhor, pessoal. Boa tarde. Estamos mais um estudo da nossa quinta-feira e hoje nós vamos falar sobre o encorajamento à oração, com relação à oração. E nós vamos estudar, ler a parábola do amigo inoportuno, que é em Lucas 11, a partir do versículo 5. Essa é uma parábola muito especial do Senhor Jesus sobre a oração. É uma parábola que muitas pessoas conhecem e nós vamos estar estudando sobre ela. E depois de nós estudarmos, nós vamos ter aquele nosso tempo de oração. Você que tem um propósito de oração, você que tem acompanhado as lives da quinta-feira, e tem um propósito de oração, nós vamos estar orando por ti, pela tua vida, pelo propósito. Então, vamos ler a parábola lá em Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5, que diz assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. E nós te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, ministra, nos ensina. Cada pessoa, Jesus, que estiver escutando, é a tua palavra que não volta vazia. Que essa pessoa seja abençoada ao escutar esse estudo, essa meditação na tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, quando nós vemos essa parábola aqui, na verdade, é uma parábola que ela fala sobre a oração, mas é mais do que somente a questão da oração. É uma parábola que ensina a importância de insistir em oração. Uma das coisas que acontece muito hoje em dia é as pessoas desistir da oração. E aqui fala a importância de insistir na oração. E a questão da oração é o que tem de mais prático na vida do cristão. Às vezes as pessoas pensam que
o que tem de prático na vida do cristão é as boas obras, as coisas que você faz. Mas o que existe em primeiro lugar de mais prático na vida do cristão é a oração. Oração e leitura da palavra andam juntas. E isso é o que há de mais prático na vida do cristão. Primeiro, o tempo que nós lemos a palavra e o tempo que oramos. Isso é prático. Isso é fazer algo que traz resultado. Porque as pessoas, elas gostam muito de coisas que trazem resultado. E elas querem fazer coisa, isso traz resultado, isso vai ter retorno, eu só vou fazer isso se tem retorno. O que existe de maior retorno na nossa vida, como cristão, é a leitura da palavra e é a oração. E é algo que nós vemos mais negligenciado do que nunca. As atividades que o cristão deve ter, aquilo que é prático na vida do cristão que ele mais deve fazer, é o que ele mais negligencia. Oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, ir no culto. É o que mais é negligenciado, mas é o que existe de mais prático e que mais traz resultado na vida da pessoa. E quando nós vemos aqui essa parábola, o primeiro aspecto que ela nos ensina é a importância de perseverar em oração. São 2 pontos que nós vamos ver e analisar nisso aqui, que é o primeiro, a importância de perseverar em oração e as promessas vinculadas à oração. Nessa parábola, há promessas que estão vinculadas à oração. Então, primeiro nós vamos ver a importância de perseverar. E essa parábola, na verdade, ela mostra, né, ela é um resumo de um amigo que está importunando o outro amigo. E mostra que esse amigo consegue aquilo que ele quer pela importunação. Porque ele chega num horário, num certo sentido, bem fora do propósito, à meia-noite, as pessoas já estão dormindo, já estão lá deitadas, já fecharam tudo. É um horário inoportuno para chegar à casa de alguém. Então, e ela mostra que esse amigo vai lá na casa do outro amigo realmente importunar e pede, me dá, eu preciso de pão. Chegou alguém na minha casa agora. E a pessoa que chega também, chega tudo num horário inusitado. E mesmo que as coisas são em horários inoportunos e em horários inusitados, aquele que perseverou, ele conseguiu. Ele diz, eu preciso de pão, me dá pão que eu preciso. E mesmo o outro não querendo, levantou e deu. O que Deus está mostrando? Que se nós, como seres falhos, egoístas, acabamos dando as coisas quando os outros nos incomodam, quanto mais Deus. Por acaso Deus não vai te dar? Por acaso Deus não vai te ouvir? Mesmo que pareça demorado, sempre há um resultado. E o que nós vemos? Como as pessoas desistem fácil. E essa parábola, ela quer mostrar a importância da perseverança. Você já não recebeu
uma palavra às vezes das pessoas do teu lado. Para que orar tanto? Uma pessoa que ora, que está numa causa, que está orando, normalmente ouve palavras de desânimos. Para que orar? Você já orou e nada acontece. Olha a situação, essa situação. Você ora e continua a mesma. Às vezes até você pensa isso. Olha quanto tempo tu está orando e nada acontece. E no entanto, quando nós temos esse sentimento ou ouvimos essas palavras de outras pessoas, e às vezes essas palavras nós escutamos de quem? Às vezes a esposa escuta do marido, ou o marido escuta da esposa, ou escuta do filho, ou escuta do irmão. Normalmente, essas palavras de desânimos são as pessoas mais chegadas que nos desanimam. Não são as pessoas que estão longe que nos desanimam na oração. São as pessoas que estão perto. E normalmente são as pessoas da nossa família, são as pessoas do nosso convívio diário que nos desanimam de orar. Fora quando nós mesmos nos desanimamos. Só que, no entanto, quando vamos para a palavra de Deus com desânimo, Deus nos mostra essa parábola. E essa parábola é a importância de perseverar. E tem várias parábolas sobre oração. Essa não é a única parábola sobre a oração, o único incentivo sobre oração. Quando nós vemos na palavra de Deus, nós só vemos Deus nos incentivando e dizendo: continue orando, busca, fecha a porta do teu quarto, Deus vai te ouvir. Na palavra de Deus, nós só ouvimos Deus nos falando: continue, persevere, ore, não pare de orar, não pare de buscar, eu estou contigo, busca, seja perseverante. Deus, o próprio Deus, nos anima. E o que as outras pessoas vão fazer? Elas vão nos desanimar. As pessoas normalmente nos desanimam. E quem muitas vezes, aqueles que mais nos animam a buscar, sabe quem é? O amigo. Aquele que realmente é teu amigo. Aliás, hoje eu recebi já a mensagem, hoje é o dia do amigo. Então que Deus te abençoe e que você realmente possa ser uma pessoa amiga. Não queira só ter amigos, seja amigo. Porque o amigo é aquele que incentiva. O amigo é aquele que diz: vai, não, você vai conseguir. Mas há um amigo que é o melhor amigo, que é Jesus. Ele é nosso amigo. Ele é nosso amado. E ele diz: os chamo de amigos. Jesus é o nosso amigo e ele nos incentiva a orar. Então, essa parábola, a primeira aplicação da parábola é a perseverança em orar. E para você perseverar em orar, você precisa ter o hábito de orar. Você tem o hábito de orar? Nós precisamos ter o hábito de orar. De orar todos os dias. É importantíssimo. Você tem o hábito de buscar a Deus em oração todos os dias? Porque a perseverança da oração não é aquela perseverança só quando eu vou no domingo no culto, ou eu vou no culto onde é que se está fazendo uma campanha e eu faço campanha e mais campanha e mais campanha. Não. A perseverança na oração, primeiro ela se revela no hábito diário da oração. E eu não estou falando de uma oração, de um hábito, de uma oração de 1 hora, 2 horas.
mais de um hábito diário, onde é que você vai tirar, digamos, 10 minutos. Separa 10 minutos do teu dia para orar diariamente e ler a palavra de Deus. Faça uma leitura sistemática, uma leitura programada. Começa no livro de Mateus, no Novo Testamento, começa um livro e faça uma leitura programada. É essa perseverança que Deus está falando. Não é aquela perseverança de insistir de vez em quando o problema tá por aqui, daí você vai, Jesus, 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 tá, acalmou. Daí o problema de novo não resolveu, tá por aqui, dali um mês você de novo, Jesus, Jesus. Não é esse hábito que você ora uma vez por mês, uma vez por semana, não é essa perseverança. É a perseverança diária de oração. É essa perseverança aqui que a parábola está falando, que você vai insistir diariamente. Então Deus sempre te incentiva a orar e a perseverança deve ser diária, todo dia. Lembra a parábola do juiz iníquo? Que ela ia sempre, julga minha causa, julga minha causa. São hábitos diários. Então, se você não orava diariamente e tem uma causa, tem algo que você está clamando a Deus, comece a orar por essa causa todo o dia. Não uma vez por semana, porque é Deus que te incentiva a todo dia ir orar. Deus se move na nossa causa, mas nós precisamos perseverar. É Deus dizendo, persevera, persevera, mas essa perseverança, esse hábito de oração deve ser um hábito diário. Então separe diariamente 10 minutos do teu tempo, 15 minutos, meia hora, o tempo que você conseguir, para ler a Bíblia e orar diariamente. É a perseverança na oração. Então é o primeiro ponto, a importância de perseverar em oração. E o segundo ponto dessa parábola, que é as promessas relacionadas à oração. E aqui é impressionante, porque as pessoas conhecem esse versículo que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Que ele está mostrando realmente da insistência. E é interessante quando você lê toda a parábola e você lê a sequência, você entende de maneira profunda. Porque Jesus conta a parábola do amigo inoportuno, aquele que pede, e daí ele diz: por isso vos digo, vocês precisam insistir, pedir, buscar, bater. O que isso mostra? É algo diário. E aí Deus mostra as promessas relacionadas. O que ele diz? Qual é a promessa? Quem pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ele diz, se vocês insistirem, vocês vão conseguir. Isso mostra que se você é uma pessoa perseverante, é aquele que busca, Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai te ouvir. Por exemplo, quando você está numa luta e você está fraco na luta, é só pedir, Jesus me fortalece. Às vezes as pessoas dizem, Senhor, remove o problema. A questão não é remover o problema, é ter força para passar pelo problema. As pessoas às vezes são igual aquele homem que vai na estrada de carro, está indo, tem uma pedra no meio da estrada e ele só pode passar se remover a pedra.
Mas a pedra não é difícil de remover. É só ele ir lá e empurrar a pedra. E ele fica dentro do carro. Remove a pedra, sai pedra, sai pedra, sai pedra. Só que o que ele precisa fazer? Sair dentro do carro e, Senhor, me dá força e empurrar a pedra. Então, quando nós temos o problema, não é Jesus, tira o problema, Jesus, tira esse problema. Não, Senhor, me dá sabedoria para passar por isso. Senhor, esse problema, essa situação difícil, Senhor, me fortalece. Senhor, me dá ânimo. Senhor, me ajuda no meu emocional. Não me deixa ficar triste, não me deixa ficar irritado. As pessoas, elas oram errado. Problema todos vão ter. Nós estamos nesse mundo. É um mundo cheio de problemas. E não existe assim, eu não vou ter problema. Só tem um lugar onde ninguém vai ter problema. Ninguém vai ter enfermidade. Ninguém vai ser infeliz, que é no céu. Então, se tu quer um lugar sem problema, a tua oração tem que ser: Senhor, me leve, eu quero morrer. Lá é o lugar sem problema, é o céu. Mas enquanto você está aqui na terra, e ninguém está nessa terra a passeio, todo cristão está nessa missão, o que você deve fazer? Senhor, me fortalece. Senhor, eu preciso da tua presença. Senhor, me ajuda nessa situação difícil. Então nós devemos pedir para o Senhor. Se tu pede força, Deus vai te dar. Se você pede ânimo, Deus vai te dar. Se aparecer a tentação, você por acaso ora: Senhor, não me deixe cair em tentação e me livra do mal. Deus responde a oração. E nós devemos ser perseverantes. O teu problema é diário? É no teu trabalho, o teu chefe, os teus colegas? Então todo dia dobra o joelho e diz: Senhor, estou indo trabalhar, Jesus, me dá força, me dá paciência. Senhor, que a tua luz resplandeça na minha vida. Senhor, converte o meu chefe, converte a minha colega. As pessoas oram errado. Comece a orar certo pelo problema. Senhor, me dá força para passar pelo problema. Senhor, me dá sabedoria para lidar com meu esposo. Me dá sabedoria para lidar com a minha esposa. Senhor, me dá sabedoria e autoridade para lidar com meu filho. Senhor, supre a minha necessidade. Senhor, eu preciso de dinheiro para pagar. Senhor, me abençoa para que eu trabalhe. Senhor, me dá os recursos necessários. Me dá força, inteligência e os recursos necessários. Perseverem em oração. Deus está dizendo: persevere. Ore todo dia. Tu tem problema todo dia? Ore todo dia. Tu tá feliz todo dia? Ore todo dia. É perseverar. E Deus aqui mostra as promessas que Deus vai te responder. Se tu pede, ele diz: pede que eu vou te dar. Bate, a porta vai se abrir. Busca, que você vai achar. Mas é diariamente. Não é uma vez por mês. Não é uma vez por ano. Não é só no culto. É diariamente você precisa fazer. Então você alcança as promessas. Mas a maior promessa de todas está aqui. A promessa mais fantástica de Deus. A promessa incomparável do Senhor está aqui. Que diz assim no fim do versículo 13: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Essa é a maior promessa. É ter o Espírito Santo. É ser cheia do Espírito Santo. Você pede, tem pedido: Senhor,
Eu preciso do teu Santo Espírito. Me enche do teu Santo Espírito, porque a situação nessa terra é difícil. As coisas que eu passo, Senhor, são difíceis. Eu preciso é do teu Santo Espírito na minha vida. Eu preciso ser cheia do Espírito Santo. Eu preciso da maior alegria de todas, que é a alegria da salvação. Essa é a maior promessa que tem. Não há promessa maior do que essa. Não há pedido que mais agrade a Deus do que esse. Você tem pedido o Espírito Santo para te fortalecer, o Espírito Santo para você ter sabedoria nas situações, o Espírito Santo para você ser fortalecido na hora da enfermidade, o Espírito Santo que te faz passar quando você está no vale da depressão. Quantas pessoas estão com depressão? O que elas precisam pedir? Senhor, eu preciso do teu Santo Espírito. Está aqui, ó. O Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Ele vai dar. Você pede? Você tem pedido? As pessoas, elas querem muitas vezes ser livres do problema ou ter emoções boas. Elas não querem viver na profundidade da palavra de Deus, que é pedir, Senhor, eu quero o teu Santo Espírito. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, sabe o que nós vamos ter? Prazer de ler a Bíblia, alegria de ler essa palavra. Quem tem o Espírito Santo, ele tem alegria de ler a palavra. Ele tem desejo de ler a palavra. E quando ele lê a palavra penetra no coração dele. Por isso que você precisa pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para ter emoções mirabolantes. E ser cheio do Espírito Santo não é sair pulando igual um reteté. Não é nada disso. Ser cheio do Espírito Santo é quando você tem alegria de ler a Bíblia. É quando você lê o versículo, quando você lê na palavra, quando Deus diz, eis que estou convosco todos os dias. Quando você tem o Espírito Santo e lê isso na Bíblia, aquilo entra no teu coração e te dá um consolo tão grande que não tem como explicar. Porque é o próprio Deus falando contigo. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. Então peça o Espírito Santo para você ler a palavra e entender a palavra. Para você dobrar o joelho e orar. O Espírito Santo te leva a orar. O Espírito Santo te leva a buscar a presença de Deus. E o Espírito Santo de Deus faz você ter alegria quando você está no culto com os irmãos. Por isso, estranhe aquela pessoa que diz que tem o Espírito Santo, mas não lê a Bíblia. Duvido disso. Como é que pode uma pessoa que diz que tem o Espírito Santo e não gosta de ler a Bíblia? Se foi o Espírito Santo de Deus que inspirou a Escritura, toda palavra é inspirada e é útil para o ensino. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai ler a Bíblia, ela quer ler a Bíblia. E a maior promessa está aqui. Peça o Espírito Santo. É a maior de todas as promessas. É a promessa mais fantástica. É a promessa para o salvo, para aquele que tem Jesus no seu coração como Senhor e Salvador. E quando nós temos o Espírito Santo, nós passamos pelas lutas, nós passamos pela dificuldade, nós passamos pelo momento da dor. Quando você está na tristeza, você ora e você é consolado na presença de Deus. Por quê?
você tem o Espírito Santo. Essa é a maior de todas as promessas que está aqui nessa parábola. As promessas vinculadas à oração. E essa promessa do Espírito Santo está vinculada à tua hora de oração. Peça, Jesus, eu preciso ser cheio do teu Espírito. Espírito Santo de Deus, me enche, me ajuda. É promessa de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, vai se abrir a porta. Isso que nós aprendemos nessa parábola. Que você possa ter aprendido, que a tua vida nessa tarde tenha sido cheia da presença de Deus e que você seja cheio do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo. Isso é na oração diária, perseverante, 10 minutos por dia. Não estou dizendo que é só para aquelas pessoas que oram de madrugada e buscam. Às vezes as pessoas pensam, eu não recebo porque eu não sou uma pessoa de oração. O que é ser uma pessoa de oração? Ficar 3 horas orando? Não. Uma pessoa de oração é aquela que todo dia ora, ao menos 10 minutos. Uma pessoa de oração é aquela que vai caminhando para o trabalho, ou está no carro, no trabalho, e está pensando em Jesus e está orando. Essa é uma pessoa de oração. Ela não fica pensando bobagem. Ela não deixa a mente dela divagar. Uma pessoa de oração é aquela que está em todo o tempo, em todas as circunstâncias, orando, pensando no Senhor, falando com Jesus. Mas uma pessoa de oração é aquela que tira 10 a 15 minutos por dia para orar todo o dia. Essa é uma pessoa de oração. Tanto faz o tempo. A questão não é o tempo. A questão é a perseverança. É estar lá sempre. Senhor, eu preciso de Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso. Deus não cansa de ouvir. Nós cansamos de pedir. Mas Deus não se cansa. Deus faz forte ao cansado. Se você está cansado de tanto pedir, diz, Senhor, me dá força para eu continuar pedindo, para eu continuar orando. Deus faz forte ao cansado e Ele dá força ao que não tem nenhum vigor. Onde é que está isso escrito? Na palavra, em Isaías. Leia a palavra. O Espírito Santo nos faz lembrar a palavra. Peça para ser cheio do Espírito Santo, para entender a palavra, para perseverar na leitura da palavra. Amém? Espero que você tenha sido edificado e fortalecido no simples estudo dessa parábola de Lucas 11, do versículo 5 até o 13. A importância de perseverar em oração e as promessas vinculadas à oração. E a maior promessa de todas que é vinculada à oração, o Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então vamos orar, colocar a nossa vida na presença de Deus, buscar o Senhor agora e coloca o teu propósito na presença de Deus. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu fala conosco, porque tu ministras ao nosso coração, porque podemos aprender a tua palavra. Senhor, e eu quero colocar diante de ti também aquela pessoa que tem o propósito de orar todas as quintas-feiras, que tem acompanhado as lives com estudo. Senhor, que a tua mão de poder penetre nessa situação, mudando a circunstância, agindo, curando, restaurando, fortalecendo e enchendo com a alegria do teu Santo Espírito.
Obrigado, Senhor, porque Tu ouves e responde a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa te abençoar, te fortalecer. Se você quer assistir o estudo, compartilhar, o nosso estudo também está no nosso canal do YouTube. Você coloca Igreja Espaço Esperança Passo Fundo, vai lá no YouTube, coloca Igreja Espaço Esperança Passo Fundo, que você vai achar o nosso canal no YouTube. E essa pregação ela está lá no nosso canal, você pode ver novamente e compartilhar com alguém e abençoar a vida de alguém. Que Deus te abençoe, te fortaleça e até quinta-feira que vem, em nome de Jesus.